Muito bom dia a todos. Aqui na pessoa do senador Paulo Paim, que muitas lutas, né? Eu cumprimento ao restante da mesa. E sobre esse tema, reforma tributária, eu gostaria de me estender um pouquinho mais sobre a questão do imposto de renda da pessoa física. E mais especificamente, sobre a questão da distribuição, da isenção na distribuição de lucros e dividendos de pessoas jurídicas para pessoas físicas. Bom, nós temos um princípio em direito tributário, que é o princípio da igualdade tributária. Os contribuintes que se encontram em situação econômica equivalente devem ser tratados sem qualquer distinção em razão da sua ocupação profissional. Ou seja, contribuintes que estejam em situação econômica semelhante têm que receber do Estado o mesmo tratamento. E contribuintes que estão em situação de desigualdade devem receber um tratamento desigual. Então, os iguais são tratados igualitariamente e os desiguais são tratados desigualmente. Então, o que acontece no Brasil desde o advento da Lei 9.249 de 95, em relação a essa suposta igualdade que deveria haver, né? Essa lei, ela introduziu a isenção na distribuição de lucros e dividendos de pessoas jurídicas a pessoas físicas. O que significa isso? Significa que um trabalhador que ganhe R$ 1.904 por mês, ele é contribuinte do imposto de renda. Se ganhar R$ 4.665 por mês, ele já é taxado com alíquota de 27,5%. Agora, se ele for empresário ou sócio ou acionista, né, ele, se ganhar 1 milhão por mês, ou 2 milhões, ou 5 milhões, ele é isento de imposto de renda, não paga nada. Então, como é que pode, diante desse princípio que eu falei, princípio da igualdade, né? Como é que pode se admitir uma situação em que uma pessoa que ganha R$ 1.904 seja contribuinte do imposto de renda e uma pessoa que ganhe 1.904 milhões seja isento de imposto de renda? Então, isso é a primeira coisa que nós devemos tratar quando formos falar em uma reforma tributária. Bom, mas tem alguns tributaristas que entendem que isso é bitributação, né? Bom, é preciso separar as personalidades. Existe a pessoa jurídica e existe a pessoa física. E as duas personalidades não se confundem. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. São duas personalidades distintas, diferentes. Então, não há que se falar em bitributação se são duas pessoas diferentes. Uma é uma ficção jurídica, que é a pessoa jurídica, e outra a pessoa natural, a pessoa física. As duas não se confundem. Outros dizem que a isenção na distribuição de lucros e dividendos estimula o investimento produtivo. Ou seja, se você taxar a distribuição de lucros e dividendos, o investimento vai fugir. Não se vai mais investir no Brasil porque não se vai ter a vantagem, né, de você investir numa empresa, você não vai ter esse benefício da isenção. Então, senador, eu avaliei aqui, em 1995, quando era taxado o lucro e dividendos no Brasil, em 1995, mais ou menos 15% era o percentual do PIB de investimento do setor privado. Em 1910, esse percentual era, em 2010, desculpe, esse percentual era de 15,98%. Ou seja, praticamente não houve variação por conta dessa isenção. Já em 2018, esse percentual é de 13,39%. O que isso aponta? Aponta que, muito mais do que a questão da isenção na distribuição de lucro, a situação econômica do país pesa bem mais do que na decisão de investimento, do que a isenção eventual de lucros e dividendos.
Mas, se tudo isso não bastasse, toda essa argumentação não bastasse, senador, como é que é no resto do mundo? Como é que se trata essa questão de distribuição de lucros e dividendos no resto do mundo? E se o resto do mundo considera isso bitributação ou não? Se o resto do mundo considera que é pernicioso você taxar a distribuição de lucros e dividendos? Bom, de 19 países emergentes na América Latina, só o Brasil isenta lucros e dividendos. Nos países da OCDE, todos os 33 países da OCDE tributam lucros e dividendos. No mundo, só a Estônia e a Letônia isentam lucros e dividendos. Então, não há bitributação, não induz a redução do investimento. E eu tenho aqui alguns exemplos no mundo, né, de como é o tratamento da alíquota da incidência de impostos sobre a pessoa jurídica e na pessoa física, que seria, aqui no Brasil, isenta na distribuição de lucros. Não vou falar todos, vou falar só de alguns. Na Austrália, a alíquota para a pessoa jurídica é 30% e a alíquota para a pessoa física que recebe lucro e dividendo é 24,8%. No Brasil é zero. Alemanha, 29,89% e para a pessoa física, 26,38%. Na Espanha, 25% e 23%. Nos Estados Unidos, que diz que é a terra do liberalismo, né? Mas eles tributam em 25,89% na pessoa jurídica e 29,28% na pessoa física. Portugal, muita gente quer se mudar para Portugal achando que vai pagar pouco tributo lá, né? Pois é, mas lá em Portugal é 31,5% na pessoa jurídica e 28% na pessoa física. Carga tributária é de 50,68%. E no Reino Unido, 19% e 38,10%. Então, só para dar alguns exemplos de que o Brasil é um ponto completamente fora da curva no mundo inteiro quando se fala em distribuição de lucros e dividendos. Bom, qual é o efeito, na prática, quando a gente isenta lucros e dividendos? É uma coisa que se chama pejotização. E aí você tem dois tipos de pejotização. Um é esse que a gente está falando, que é o sujeito que ganha tanto ou ganha acima de um determinado valor, que para ele passa a ser interessante se constituir como pessoa jurídica. Apesar dele ser, por exemplo, um prestador de serviço, que presta serviço para uma pessoa só. Ele não é uma empresa. Ele é um trabalhador que trabalha para aquela empresa. Isso acontece muito em empresas de comunicação, em outros setores de atividade, mas quem é da imprensa sabe que o que mais tem nos meios de comunicação são pessoas físicas que se constituíram como jurídicas. Por quê? Porque pagam muito menos imposto como pessoa jurídica do que pagariam como pessoa física. Mesmo que ele constitui e paga todos os impostos lá na pessoa jurídica, a carga tributária dele vai ser ali 7%. Né? Isso é uma ficção. Ele, na verdade, ele não é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa física. Mas vai pagar, vai se aproveitar dessa pejotização, dessa possibilidade, e vai pagar 7% de carga tributária de imposto de renda, enquanto que, se ele fosse uma pessoa física, ele pagaria aí em alíquota efetiva de 24%, 25%. Então, o resultado disso é que em 2017, apenas 24 mil contribuintes declararam receber mais de R$900 mil por ano. Ou seja, 0,1% dos declarantes declararam receber R$900 mil por ano. 24 mil contribuintes em todo o Brasil. Se você pegar lá no meu Rio de Janeiro a orla da praia, né, já dá mais do que 24 mil. Só no Rio de Janeiro, na orla da praia. Do Leme ao Pontal, como diria lá o Tim Maia. Né? Já dá mais do que muito mais do que 24 mil. E o resto
O resto é pessoa jurídica que recebe lucro e dividendo e é isento de pagar imposto de renda. Eu conversei isso na época que eu fui presidente do Sindifisco, com algumas pessoas importantes. Um deles, o Nelson Barbosa, você conhece, foi ministro da Fazenda, na época era secretário executivo, e ele falava, olha, Pedro, você tem toda a razão, mas isso não passa nunca. Isso não vai passar. E a gente vem nessa discussão desde 2010. Já foi nas centrais sindicais para ver se comprava a briga e todo mundo achava que isso era uma fantasia, né? Que jamais no Brasil os detentores do poder e do capital iriam admitir que se falasse em fim da isenção de lucros e dividendos. Mas, agora em 2018, isso virou pauta, né? Todo mundo fala em isenção de lucros e dividendos, agora tem que ver se fala sério. Tem que ver se realmente tem a intenção de tocar nessa ferida, né? E qual o tamanho dessa conta? Quanto significa, em termos de arrecadação, né, essa isenção? Gente, em 2017 foram 280 bilhões de reais que foram declarados como isentos. 280 bilhões de reais. Né? Bom, no mundo, aí vamos, qual é a sua proposta final? Qual é a proposta que você tem para tributar lucros e dividendos? Bom, no mundo nós temos vários sistemas. Não vou aqui me estender porque não vai dar tempo em função do tempo demarcado para a apresentação. Mas existe o sistema clássico, existe o sistema clássico... Vou incomodar um minuto aí. Tem como você sinalizar, não precisa ser preciso. Se fosse aplicado, que eu vejo falar tanto em lucros e dividendos, mas eu quero ver um pouco de números. Se fosse aplicado no Brasil, qual seria a arrecadação a mais para a Receita? Vou chegar lá. Se o senhor me der mais... Vou te dar, então. Se o senhor me der mais um tempinho... Para me contar o segredo que eu quero saber, eu vou te dar mais 3 minutos já. Vai voltar para 5 lá, ó. Então, tem o sistema clássico modificado, imputação plena, inclusão parcial. Os países desenvolvidos, isso é interessante, até 1995 era tributado em 15% a alíquota flat para distribuição de lucros e dividendos. Em vários países do mundo era assim. A discussão evoluiu. Então, começando a responder a sua pergunta, mas eu vou responder. Mas existem várias formas de tributar lucros e dividendos, né? Por exemplo, separei aqui, página 35. No Reino Unido, houve 2 reformas, uma em 1997 e outra em 1999. O sistema que usavam lá era de imputação parcial, que se usa lá. Já na Irlanda, aboliu o sistema de imputação em 1999, mudando para o sistema clássico. Eu não vou entrar em cada um das modalidades, precisaria de mais meia hora. A Alemanha também abandonou o sistema de imputação em 2001 e adotou o sistema clássico. Então, o que eu quero dizer com isso? Na França, a França aboliu o sistema de imputação em 2005 e atualmente aplica o sistema de inclusão parcial. E a Noruega, o sistema de imputação foi introduzido em 1992 e foi abandonado em 2006. E hoje também aplica a inclusão parcial. O que eu quero dizer com isso? Que a coisa é dinâmica. Não existe uma fórmula fechada no mundo inteiro, mas o mundo inteiro está estudando essa questão da tributação de lucros e dividendos. E os países estão adaptando as suas legislações para a melhor forma de arrecadação. Menos aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é isento, né? Agora ele vai apontar o caminho aqui no Brasil. Agora nós vamos apontar o caminho no Brasil. Então, no nosso estudo, nós chegamos à conclusão de que o melhor sistema para o Brasil, nesse momento, seria o sistema da França,
que é o sistema de inclusão parcial. O que é esse sistema de inclusão parcial? Então, vocês lembram do princípio da igualdade. Contribuintes em situação semelhante devem ter tratamento igual, né? Então, nós propomos, porque nós temos no Brasil as microempresas, as pequenas empresas, os pequenos empresários. Essas pessoas, senador, têm que ser protegidas. Concordo. Elas não podem ser tributadas da mesma forma que um grande capitalista, um grande grupo econômico, um grande banco. Elas têm que ser protegidas pelo Estado, tá? Então, nós propomos que 30% dos lucros continuem isentos. Vamos tributar só 70% dos lucros. Além disso, o empresário que ganha até 50 mil é isento. Então, é isento até 50 mil, passou de 50 mil é tributado, mas só é tributado 70%. E aí vai para a tabela do imposto de renda. Vai entrar como rendimento tributável e vai ser tributado como rendimento do trabalho, tá? O que acontece isso na prática, nessa nossa ideia? 63,3% dos declarantes vão continuar isentos de lucros e dividendos. Por quê? Porque se enquadrariam nessa faixa de isenção. 63,3%. Vão sobrar 610 mil declarantes que serão tributados. E aí a receita estimada? Isso. 50,4 bilhões, 50 bilhões e 400 milhões de reais de arrecadação por mês. Por mês? Por ano, desculpa. Ah, bom. Por ano. Daí eu estava vibrando aqui. Aí já é demais. Não, por ano, mas já está bom. 50,4 bilhões por ano. O que a gente faz com esse dinheiro, né? A gente corrige, juntando a isso, nós tributarmos a remessa de lucros ao exterior e acabarmos com o juros sobre capital próprio, que não vai dar para falar sobre isso agora, permitiria uma correção de 70% da defasagem, que hoje é por volta de 100%, da tabela de imposto de renda. Então, o ideal seria que nós impuséssemos a neutralidade tributária. Consumo. Né? Vamos chegar lá. Uhum. E também um movimento que hoje está em todo o mundo, né? Acontece em todo o mundo, nós poderíamos reduzir o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas de 25% para 17%. Então, num movimento, tributa lucros e dividendos, na outra ponta você desonera as empresas do imposto de renda da pessoa jurídica e ainda corrige a defasagem da tabela do imposto de renda. Então, olha como é que uma medida pode resolver muita coisa. Interessante. E para finalizar, então, a correção da tabela do imposto de renda, a redução das alíquotas não incidiria sobre 63,3% dos atuais contribuintes que são isentos de lucros e dividendos, faria com que os detentores de renda e do capital passassem a efetivamente contribuir para o progresso do Brasil, né? E desoneraria a classe média, estimulando o consumo. Porque, senador, não existe país no mundo desenvolvido, a não ser China, tal, mas é outra coisa, que tenha se tornado um país desenvolvido, forte, sem uma classe média forte e consumidora. O problema é que no Brasil se quer acabar com a classe média. A classe média, ela suporta o ônus que deveria ser da classe rica. Então, nós nunca vamos ter um país desenvolvido se nós não tratarmos dessas questões e abrirmos essa ferida e fizermos as operações necessárias para que o Brasil, seja um país mais justo. Agradeço pela oportunidade e retorno aí ao senhor. Muito bem, parabéns, Pedro Larrua, auditor da Receita Federal e ex-presidente do Indefis. Cada vez mais me convenço, se tivesse uma reforma tributária, não precisaria fazer a reforma da Previdência. Pegasse os dados da CPI e caminhasse por uma reforma tributária, o país seria outro. Meus cumprimentos aí pela palestra apontando caminhos concretos. José Roberto Soares Lobato, vice-presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, a FEPRESP.